Paulo Ferraz, primeiro que é uma pessoa assim de uma grande competência na administração de uma empresa, já conheço há longo tempo. Como fazer e quais os desafios que se enfrenta para se fazer um evento online, né? Nós tínhamos a tecnologia antes e agora nos vemos dentro dessa situação. E principalmente a área de eventos. Cara, como é que você está conseguindo dar nó em pingo d'água? Acho que essas últimas palavras definem bem, viu, Dirceu? Dar nó em pingo d'água. A gente, lá no início de março, né, quando começou-se a fechar tudo, na primeira parte, vamos dizer assim, a gente tinha uma agenda, um programa de eventos para esse ano, tinha uma agenda bem cheia, incluindo um evento bem grande que aconteceria em Gramado, com os palestrantes nacionais, internacionais, público proveniente do Brasil como um todo, né, enfim. E aí, de repente, a gente foi surpreendido com essa questão da pandemia. E a área de eventos, é claro, foi a primeira a fechar e vai ser a última a abrir, né? E se algum tempo atrás a gente trabalha muito na área de educação, se algum tempo atrás a gente falasse, vamos fazer um evento online, né, de formação de professores online, talvez a reação talvez fosse dar a pessoa rir na nossa cara, porque a probabilidade de alguém participar seria muito pequena, né, baseado por tudo que vinha acontecendo. A gente já falava um pouquinho antes nos bastidores, a tecnologia não é uma novidade. A tecnologia a gente já convive com ela já há algum tempo. Mas neste ano de 2020, eu creio que, principalmente na área educacional, eu acho que a gente teve um avanço assim, de muitos anos, né? De incorporar novas tecnologias. Então, aí até fiz a introdução para dizer dos desafios, né, de realizar um evento online. Na ocasião em que a gente tinha tudo na parte presencial e, de repente, se viu obrigado a direcionar tudo para a parte online, a primeira pergunta era: o que é que o público quer, né? Será que o público vai aceitar? Qual formato ele vai aceitar? Que tipo de evento a gente tem que fazer para poder atrair esse público? Então, no início foi realmente bem desafiador para entender, né? E a gente, obviamente, no meio daquele furacão, não se tinha muito tempo e, aliás, nem o público sabia direito o que ele queria. Né? A gente acha que hoje tem a coisa um pouco mais clara, mas naquela época as pessoas ainda estavam naquela situação: não, fechamos em março e abril a gente vai voltar. Aí em abril foi jogado para maio foi jogado para... Em resumo, 2020 já está jogando para 2021. Então, e isso começou as pessoas a incorporar, né? Essa cultura de poder acessar, enfim, ter essas possibilidades, e começou-se a perceber as vantagens, né, desse tipo de formato, né, porque até então a gente atendia público do Brasil como um todo, mas era um público extremamente limitado, né? Num evento como esse de Gramado, a gente teve praticamente todos os estados brasileiros participando no ano de 2019, mas pequenas representações, e de repente a gente viu o formato, vamos dizer assim, podendo atingir as cidades mais distantes, as cidades mais longínquas, vamos dizer assim, né? E aí a gente entra num outro desafio da questão da realização de um evento como esse, que, se por um lado é uma oportunidade, né, da gente atingir as cidades mais distantes, com poucos recursos, ou que talvez é difícil de participar de um evento presencial por conta de toda a logística, custo, enfim. Por outro lado, existe um fator no qual a gente depende, né, para poder fazer a realização de um evento como esse, que a gente não tem muito controle, que é a conexão de internet.
né? Que a gente ainda tem uma deficiência muito grande dentro do país em relação à internet, né? Então, de nada adianta a gente aqui, enquanto empresa, ter uma conexão excelente, pegar a melhor conexão, enfim, se o público lá na ponta não tem uma internet que vai conseguir verificar, o vídeo dele vai travar, a aula vai travar, enfim, é uma coisa que está fora do alcance da gente, né? Ou até mesmo o próprio, quem vai num evento como esse, são 3 atores, né, principais, então quem está realizando, a gente enquanto empresa, o palestrante que vai acessar via, seja lá qual for a plataforma, mas enfim, ele vai precisar também ali de uma excelente conexão para poder ter a voz transmitida boa, poder compartilhar o seu material, né, enfim. E aí também o público lá na ponta, o participante lá na ponta, que também depende de uma internet para poder tá assistindo, tá participando. Então, esse item talvez seja o desafio maior, vamos dizer assim, né? De que formatos a gente pode criar para poder atingir esse público lá com uma variável que não depende só da gente, né? Tá fora do nosso alcance. De saber qual é a internet que a ponta vai ter, vamos dizer assim. Então, aí é que entra, né, a possibilidade de ver depois uma gravação, no caso de cursos, enfim, ou até mesmo de um evento online, mas são saídas, vamos dizer assim, que a gente acaba tendo como opção aí para poder viabilizar esse tipo de evento. Paulo, você falou uma coisa interessante. Quando a gente tem os eventos presenciais, dá um intervalo, né? Intervalo você vai, toma um café. Agora, o intervalo para esse híbrido, ou híbrido não, para só o online, realmente não tem necessidade de se fazer esse intervalo. Mas, por outro lado, eu pergunto assim para você, se a pessoa, por exemplo, você falou, está distante, caiu a conexão, e ela perdeu aquela palestra, não voltou à luz, ou deu qualquer problema, só vai voltar, perdeu tudo daquele dia. E aí, vocês têm condição de disponibilizar para aquela pessoa assistir a palestra que ela perdeu? Existe tecnologia para que você possa, de repente, disponibilizar e a pessoa saber, olha, você pode acessar tal lugar que você vai ter esse direito? Tem sim, professor Disseu. Felizmente, né, hoje a parte da tecnologia, a gente, se não tem tudo, vamos dizer, temos possibilidade de quase tudo, né? Então, realmente isso acaba sendo uma tranquilidade para o participante. É claro que o ao vivo, ele é o mais interessante, né? A gente trabalha muito, seja em evento ou seja em cursos, basicamente com ele no formato ao vivo. Então, isso lá em maio, né, quando a gente começou a fazer os primeiros cursos, maio, junho, as pessoas estavam com uma disponibilidade maior, então a gente tinha um índice de participação no formato ao vivo de praticamente quase que 100%, né? Aí, mas respondendo a pergunta, caso dê algum problema, ela sabia que ela poderia assistir, né, posteriormente. A gente hoje dispõe de uma plataforma, né, principalmente na parte de cursos, no qual todo o conteúdo, né, dos cursos ele fica armazenado ali dentro e ela vai acessar, ela tendo a disponibilidade, a gente tem vários formatos aí de cursos, né, alguns com aulas ao vivo, totalmente ao vivo, algumas com mix, outras com material, enfim, o desenrolar do curso, e aí em determinados momentos tem a aula. Então, depende do formato. Mas a grande maioria ela está condicionada aí à questão das aulas ao vivo. E aí, se a pessoa, né, hoje a gente já voltando um pouco aí para a realidade das pessoas, voltando aí, vamos dizer, teoricamente para mais ou menos para um normal da vida, vamos dizer assim, elas estão mais ocupadas, então dificilmente, às vezes, as pessoas, nem todo mundo consegue acompanhar no ao vivo. E aí é que entra a possibilidade dela ver
Posteriormente, é claro que ela perde uma parte, que é a interação ao vivo, né, com o profissional, mas ainda assim ela tem a vantagem de que se ela ficou com uma dúvida, enfim, alguma coisa, ela pode ver, pode rever quantas vezes ela desejar. Aí depende também, tem um período em que fica aberto isso daí, né, dependendo do curso, né. Quando é evento, é uma situação um pouco diferente, né, e normalmente tende a ser mais o ao vivo mesmo, mas não impede de que a pessoa possa ver posteriormente, né, mas no evento ela a participação ao vivo normalmente é bem maior. Agora, na parte de cursos, a gente hoje realmente tem aí quase que um meio a meio do público participando no momento ao vivo e aí os demais fazendo em outros horários que é mais conveniente. A gente até procurou ajustar, né, melhor os horários, colocar em horários mais convenientes, mas mesmo assim ainda existe essa questão aí da disponibilidade não está mais tão grande quanto era lá em abril e maio, né? Mas felizmente, respondendo por fim a pergunta, felizmente há possibilidade de ter esse material aí gravado, inclusive com controle, né, de acesso e tudo mais, por conta de certificado e esse tipo de coisa. Paulo, você tem uma noção do que será, de como acontecerá o sistema híbrido? Isso quando voltar à normalidade? Você já pensou nisso, já se projetou, já viu o quanto de trabalho isso vai dar? Porque presencial é uma coisa, online é outra, mas o híbrido são as duas ao mesmo tempo. Você já está planejando, já tem isso planejado, já tem uma ideia do que pode... Claro, tem ideia, porque você não está no híbrido ainda, mas é só um exercício de estratégica, né? Dirceu, essa é a pergunta que vale o prêmio da Mega Sena acumulada, né? Porque realmente a gente, claro, a gente imagina que o mercado, enfim, que está se direcionando para um formato híbrido que aparentemente a gente vê que não tem volta. Mas é muito complicado a gente falar isso hoje, de tipo, olha, vamos exatamente por esse caminho aqui, porque é assim que vai acontecer. Porque no decorrer aí desse processo, né, da pandemia, vamos dizer assim, foram inúmeras mudanças, né, de adaptabilidade do cliente lá na ponta. Então, enfim, e ainda não se tem muito claro. A gente hoje tem um grupo que aceita muito bem aí essa questão de híbrido, aliás, estão até preferindo, né? Muitos já têm demonstrado que, acho que esse formato aqui é legal, eu posso fazer direto da minha casa, eu tenho viagens, uma série de coisas. Mas, por outro lado, tem um grupo que mesmo a gente estando todos esses meses aí, vamos dizer, nessa situação, que não teve tanto acesso assim a esse tipo de formato, né? A gente tem... nós fizemos em setembro um evento na região norte em que tinha pessoas que era a primeira live que estava assistindo, que estava achando o formato maravilhoso, que estava achando... Então, assim, em setembro era um momento já que muita gente não estava aguentando mais nem ouvir falar de live, né? Então, as pessoas... A pandemia, depois da pandemia do coronavírus, foi uma pandemia de live, né? Então, realmente, foi com muita dificuldade, a gente até tinha dúvidas quando a gente entrou em contato com a instituição, havia uma dúvida muito grande se aquilo poderia dar certo, né? Por conta da dificuldade de acesso, por conta de internet, por conta de uma série de fatores, né? E, por fim, realmente foi muito positivo, né? E eu acho que, assim, a grande maioria do país, de fato, teve acesso aí a esse tipo de formato, vamos dizer assim, mas a gente ainda tem uma parcela que não, né? Então, tem alguns que consumiram bastante, outros que médio, outros pouco, e talvez, né, uma parcela que não consumiu nada disso.
Então, esse formato híbrido, aparentemente, ele veio para ficar, né? Assim, as chances, né? A gente, inclusive, tem trabalhado nesse sentido, porque uma parte, vamos dizer, do mercado, pelo menos, a gente com certeza vai trabalhar nesse formato. Mas dizer que todos, né, vamos para esse caminho, não sei, aí é uma questão realmente que ainda deixa uma certa dúvida, né? Mas que, de fato, sem sombra de dúvida, no mínimo, mostrou que a gente pode fazer de outra forma, que pode ser um benefício em termos de aprendizado, em termos de comodidade, em termos de atingir lugares que antigamente era muito difícil de atingir, por ser zonas regiões muito remotas, né? Então, isso por si só, eu acho que já nos direciona para um caminho aí, realmente, dessas possibilidades do ensino híbrido, de fato, vir para ficar mesmo, sabe? Porque, Paulo, o híbrido, você vê, já está acontecendo em todos os segmentos. Por exemplo, eu mesmo, meu sistema é híbrido no momento que voltar, mas eu atendo online nos clientes, inclusive tem gente até da Europa fazendo terapia online, e aqui no Brasil. Então, voltar ao híbrido, eu tenho a impressão que a pessoa nem vai preferir o híbrido. Por quê? Ela vai preferir o online, muitas vezes pela distância, pelo que ela vai gastar, mas tem pessoas que vão gostar de viajar, que querem ver pessoas, que querem se locomover. Eu tenho a impressão de que realmente aí vai ser os dois. Eu fiz a pergunta para você, porque eu imagino que esse também vai dar muito trabalho, porque você está organizando um evento online e, ao mesmo tempo, transmitindo ele presencial e depois online, realmente é um trabalho extra, quer queira ou não, certo? Então, você falou uma coisa que me chamou a atenção, nunca tinha visto o termo pandemia de live, e aí eu fiz uma pequena pesquisa no meu Facebook, perguntando para as pessoas o que elas estavam achando, se estava saturado o mercado sobre live, né? Uma grande parte diz que sim, que de repente o pessoal exagerou, o pessoal está, digamos, repetindo muito, tá? Aí eu ouvi você falar pandemia de live. Realmente, eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito desse tema aí, que eu vou pedir a sua permissão para utilizar nas minhas lives também. Pandemia de live. Não, realmente, Dirceu, eu acho que foi a gente mesmo, quando iniciou, enfim, que tudo começou a fechar, né? Que veio aquela pergunta, e agora, o que vamos fazer? E aí foi a ideia, né, de partir para esse formato, foi mais como um teste inicial para ver como que tudo isso ia se dar. E aí a gente começou ali, montou um formato, né, criamos um programa no canal do YouTube, que ele roda até hoje, aliás, e às segundas-feiras também, acabou de acabar, vamos dizer, a edição de hoje, e a gente começou. E aí, ali naquele momento, era algo que ainda não tinha muito, né? A gente não via muita live assim acontecendo. Então, as primeiras foram assim, surpreendentes, porque era um público que a gente jamais esperava, assim, sabe? Então, foi realmente surpreendente. E aí, aquilo foi numa crescente, até um determinado momento, acho que ali por volta de até junho, julho, ainda funcionava assim, com uma audiência realmente muito grande. Mas a gente começou a perceber que de fato, se abria Facebook, abria Instagram, parece que só tinha aquilo. Era só anúncio de live. Então, isso foi ali no final de abril para o começo de maio, a gente já mudou a estratégia. Falou, opa, isso aqui vai ficar, daqui a pouco ninguém aguenta mais ver isso. Então, porque a gente também, no início lá, tinha semana que fazia de segunda a sexta, todos os dias com temas diferentes. Aí a gente pegou e manteve esse programa da segunda-feira, decidiu trazer esses convidados aí para segunda-feira, para ficar uma coisa assim, não, já que vamos fazer algo com consistência e que fixe ali com uma determinada identidade, enfim. Mas a gente procurou não ficar também jogando muita coisa, por mais que tivesse oportunidade. Felizmente, o mercado da educação tem inúmeros palestrantes, inúmeros profissionais aí bons que poderiam estar fazendo live até hoje.
mas seria uma situação de realmente poluir, entre aspas, né, demais com excesso de coisas, né? E aí, por isso que eu até brinco com essa questão da pandemia de live, porque realmente a gente olhava assim e era muita coisa. E sem contar que, além das divulgações em Instagram e Facebook, abria o Instagram por volta de 6 horas da tarde, meu Deus, era aquela fila, né? Então não sabia nem qual que entrava. Ou às vezes as pessoas acabavam entrando, fica 5 minutos num, 2 no outro, ou seja, não assiste nada. Então, isso não é uma coisa que é legal para a gente, para o profissional que está lá, né? Enfim, então por isso que o termo, acho que veio aí mais dessa situação que a gente percebeu num determinado momento ali, e isso foi até então de brincadeira, né? A gente discutindo, falou, poxa, acho que a pandemia agora é de live. Então, eu acho que tem o contexto, né, o lado bom de tudo isso. As pessoas tiveram acesso aos mais inúmeros profissionais através das lives, mas chegou um determinado momento que aquilo começou a ficar demais, né? E aí, tanto é que a gente começou a perceber isso pela própria audiência, né? Que aí começou-se a perceber que podia trazer quem fosse, o maior profissional, que a audiência começou a cair um pouco. Hoje a gente tem uma audiência praticamente fixa nesse programa de segunda-feira, que são pessoas que realmente estão ali porque querem, porque se identificam com os assuntos, né? Enfim, então isso que é bacana, porque de fato a gente acaba tendo um público fidelizado ali nesse contexto, e esse era o objetivo, né? Trazer algo que realmente fizesse a diferença e não simplesmente fazer mais uma live. Paulo, eu vou aproveitar e vou fazer uma colocação para você. Você discorre sobre ela. Bom, primeiro que a gente sabe que o ser humano não é uma ilha, isso já foi constatado 1 milhão de vezes, a necessidade do ser humano de estar em contato com o outro, né? Então, aí eu digo para você, então quer dizer que a sua empresa olha o mercado, para que lado esse mercado está indo, e vocês procuram se adaptar a essa realidade, até para você teve essa aprendizagem de perceber que muitas pessoas tiveram acesso à informação que antes eles não tinham, mas em compensação também só o online não vai funcionar. É assim que a sua empresa tem esse olhar para o mercado, para ver para que lado que ele vai, mudando as estratégias, se readaptando? Exatamente, Dirceu. Eu acho que antes de chegar, vamos dizer, de entender para que lado que o mercado está indo, né? Enfim, a gente também, antes de qualquer ação, de qualquer decisão que a gente toma, a gente se pergunta, esse é o caminho que a gente tem definido, é o caminho que a gente acredita, é o caminho, a forma com que nós vamos agir, uma forma que está dentro dos nossos princípios, dos nossos valores, né? Enfim. Então, passando, vamos dizer, por esses critérios, aí sim a gente, obviamente, que procura estar antenado, né, com o que o mercado está pedindo, mas também procurar se diferenciar ali um pouco nesse sentido de não simplesmente fazer por fazer, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes essa história da gente seguir o mercado, claro, a tendência a gente tem que estar seguindo, né? Mas o risco que corre, às vezes, de estar seguindo nessa tendência é de meio que tropeçar, né? naquilo que a gente tem como propósito como empresa, como valores, como missão, como visão. Então, isso acho que é bacana de deixar colocado, porque desde o início, quando tudo isso começou a mudar, a gente sempre se pergunta, né? Se pergunta a todo momento e até agora, tá, mas isso que a gente vai entregar nesse formato aqui, a tendência é essa, ok, mas o que a gente está fazendo está atendendo, realmente está dentro do propósito de levar conhecimento para o profissional, ou só a gente só vai com isso daqui, vamos só fazer uma live, ok, é o que o mercado está pedindo, se a pessoa lá na ponta não aprendeu nada, não é problema nosso, enfim. Então, não, se for para fazer dessa forma, aí a gente vai rever. Aí a gente revê, porque não é, obviamente, esse o objetivo nosso como empresa, né?
mas a gente vê tem muita coisa assim que é um risco muito grande, às vezes, a gente cair nesse tipo de situação só por questão de ter que seguir uma tendência de mercado, né? Então, a gente segue, está de olho, está antenado, mas também está antenado naquilo que é o nosso propósito, e as duas coisas têm que casar ali bem juntinho para, no final, lá na ponta, o cliente falar, opa, pera lá, o formato mudou, mas o que eu estou recebendo aqui é melhor do que eu tinha antes. Ou tem que ser no mínimo igual, né, em termos de qualidade, enfim, dele continuar enxergando de que, opa, eu estou fazendo aqui um curso, eu estou fazendo um negócio com uma empresa que mudou o formato aqui, mas eu continuo com a confiança da mesma forma, do mesmo jeito, está entregando o que prometeu e assim por diante. Então, eu acho que é mais nesse caminho aí, viu, Dirceu, essa questão da tendência, viu? Agora, Paulo, você fez uma colocação aí que eu tenho, você já deve ter ouvido muito isso no mercado de trabalho, em qualquer assunto. As tendências do mercado, às vezes a gente precisa estar bastante atento a ela, e esse é um mercado que a tendência dele é meio, exige bastante perspicácia por parte do administrador de uma empresa. Mas você usou o termo assim, o diferencial. Então, eu faço assim, qual é o diferencial que o Paulo pretende para a empresa dele? Que diferença? Porque todo mundo fala no diferencial, né? Algumas vão falar, diferencial é qualidade. Qualidade, para mim, não é diferencial, todo mundo tem que entregar de qualidade. Agora, se vai fazer um diferencial na qualidade, então que esse seja realmente diferente dos outros. O que é aí que você pretende, com esse momento que nós estamos passando, que é um dos maiores desafios ainda para você? Realmente, Dirceu, essa questão do diferencial aí, a gente falar que simplesmente qualidade, confiabilidade, enfim, é um diferencial, isso daí não é diferencial, ele é o básico, né? Se a gente está se propondo a entregar, vamos dizer, a estar no mercado oferecendo um serviço, enfim, um produto, seja lá o que for, esse é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então, cumprir com aquilo que prometeu e oferecer a melhor qualidade, a melhor experiência possível aí para o cliente. Mas, no caso da questão do diferencial, eu acho que o que a gente pode colocar como principal hoje diferencial é o conteúdo. Porque o principal objetivo ali do profissional que nos procura para poder fazer um curso, para poder fazer, principalmente na parte de cursos, né? Ele quer ter a experiência legal, ele quer acessar bem ali a plataforma sem maiores dificuldades, mas volta na mesma situação, isso aí é o básico. Mas o que realmente faz ele fazer um determinado curso, ou até mesmo um evento, é o conteúdo e quem está apresentando aquele conteúdo. Então, nesse sentido, hoje a gente procura fazer a busca de profissionais aí do mais alto gabarito, vamos dizer assim, para poder proporcionar essas formações, esses eventos, atualizado com o que está ocorrendo no mercado e com diferencial, principalmente, do potencial daquele profissional. Né? Então, alguns a gente trabalha com exclusividade, vamos dizer assim, outros não, eles não atuam só conosco, mas têm um determinado curso, um determinado produto em exclusividade conosco. Então, isso daí é o que a gente mais preza hoje, é justamente isso, porque essa é a razão dos nossos cursos, da empresa hoje, ela está centrada nisso daí. Não adianta nada a gente ter uma plataforma excelente, tudo funcionando tal, se o conteúdo que a gente oferecer não está atualizado com o mercado, não está antenado, o profissional não consegue passar, ele não tem experiência suficiente, enfim. Então, pode até parecer uma coisa básica, mas não é. Não é. Na verdade, sem isso daí não há curso, ou melhor, até há curso, mas não há aprendizado, não há
as pessoas vão lá fazer o curso e vão falar, sabe menos do que eu, né? Então, eu acho que a gente vê aí a preocupação nossa é muito grande com essa questão e sempre buscamos aí estar antenado com quem são esses profissionais. A gente vai fazendo as parcerias, vamos dizer, com esses profissionais para poder estar trazendo cada vez mais conteúdo da mais alta qualidade aí para os clientes que acreditam, enfim, que nos acompanham aí. A gente tem, felizmente, a gente faz as avaliações, né, dos cursos que a gente tem feito e as avaliações comprovam isso, né? Então, a gente pode realmente dizer que esse é o maior diferencial aí nesse sentido, é essa preocupação em oferecer um conteúdo da mais alta qualidade. Até vou falar uma frase aqui de um grande pensador brasileiro que já faleceu em 1963, professor Henrique José de Souza, que você acabou de falar. Ele diz uma frase dele assim: não haveria evolução se o verbo se manifestasse sempre proferindo as mesmas palavras, ou seja, o conteúdo dado hoje, amanhã ou depois da manhã, poderá ter sofrido alterações. Então, os profissionais têm que estar em constante estado de aperfeiçoamento dentro do conteúdo que ele vai estar colaborando com a tua empresa. Agora, Paulo, rapidamente, né, você vê como o tempo passa. Nós já estamos se aproximando aí do final do nosso programa e eu quero deixar o tempo máximo para você poder falar e você fazer as suas colocações finais. Aí fica à vontade, você tem mais 3, 4 minutos para você falar, passa a sua mensagem. Bom, o seu site está aparecendo aí embaixo, o pessoal que quiser ter contato com você vai estar aparecendo no GC da emissora. Ok, Dirceu. Bom, antes de mais nada, eu quero aí agradecer mais uma vez a confiança, o convite. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: a gente só não consegue aquilo que a gente não quer ou não está disposto a percorrer o determinado esforço, né? Eu estou dizendo isso porque, claro, o ano de 2020 ele vai ficar na história aí como talvez um dos anos mais desafiadores aí para todos nós, independente se tem empresa, se é funcionário, enfim, para todos nós. Mas eu falo por experiência própria, porque eu até brinco quando me perguntam, né, como que foi a transição, né, lá no início, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Eu falo, olha, a minha depressão durou 2 dias, porque realmente nos primeiros dias, literalmente, era desespero, porque você vê tudo que você planejou, que você construiu, e em coisa de uma semana desmoronar absolutamente tudo. E aí você fala assim, tá, eu vou fazer o que agora, né? Então, e aí eu brinco que durou 2 dias, porque realmente chegou, eu falei, poxa, depressão não vai pagar as contas da empresa, não vai fazer, tem as pessoas que trabalham junto, enfim, então, ou seja, vamos arregaçar a manga e vamos fazer. E a gente acabou, né, uniu a todos e buscamos ali, trocamos ideias e buscamos um caminho. Hoje, felizmente, a gente chega no final do ano, claro, a dificuldade ainda é grande, mas hoje a gente já está numa condição muito melhor do que estava ali naquela ocasião, né? A gente, felizmente, hoje a empresa já se sustenta, vamos dizer assim, mesmo diante de um cenário caótico desse que a gente está vivendo, e o que parecia ser uma tragédia acabou sendo uma grande oportunidade. É uma coisa até que, vamos dizer, um chavão, vamos dizer assim, mas é verdade, porque a gente até então achava que não teria mais possibilidade nenhuma, e hoje a gente tem a empresa conhecida, não vou dizer em todas as cidades brasileiras, mas em todos os estados brasileiros, levamos eventos para todos os estados, fazemos trabalhos nas cidades mais longínquas, que antes não se fazia, né? Então a gente, todas elas nesse formato online, no momento, né? E abriu possibilidades da gente estar levando aí essas formações a ponto da gente fazer no interior do Amazonas, em lugares que a gente não tinha nem
imaginado de ir no ano de 2020. Né? Então, ou seja, o que era para ser uma tragédia acabou se revelando ali num determinado momento uma grande oportunidade, né? E abriu essas possibilidades aí, que eu acho que a parte mais legal de tudo isso é poder chegar lá na ponta, nesses lugares distantes e que não tinha até então. Tinha, mas o custo era muito alto para poder estar num evento, vamos dizer, desse que a gente fazia, até pela questão logística, né? Então, a minha mensagem é essa, que a gente tem que arregaçar as mangas sempre, né? E enfrentar o desafio, seja ele qual for, e seguir em frente, né? A tempestade vem, mas depois que a tempestade passa, a gente começa a ver o céu clarear e achar o caminho aí para poder continuar seguindo. Eu gostei, Paulo, dessa sua última colocação aí. Primeiro que é assim, 2020 não foi um ano pessimista. Infelizmente, a maioria das pessoas tende a olhar o ano como esse ano está perdido. Esse ano, mas que perdido está você, cara. Se você não se movimentou para fazer alguma coisa. E você colocou um ano desafiador. Os desafios nos levam a recriar, a se tornar criativo, inovador. Você vê o mundo inteiro está se recriando, está se reinventando, né? E também gostei dessa sua colocação. Sua depressão durou 2 dias. Dá para você explicar como é que você durou 2 dias? Você pode explicar isso em 2 minutos? Claro, Dilson. Bom, é claro que no sentido figurado, né, que eu coloquei. Claro. Realmente eu acho que eu não tive nem tempo, né, de ficar em depressão, porque a minha vontade de resolver o problema era tão grande que no primeiro momento a tristeza foi muito grande. Eu comentei, a gente tinha um evento programado para julho na cidade de Gramado, um evento inclusive que estava com tudo pronto. Até hoje tenho o material pronto de divulgação, enfim, naquele momento tinha ali inúmeras viagens já programadas por conta desse evento, parcerias por todo o Brasil. Ele já estava, antes de iniciar as inscrições, já tinha uma perspectiva assim muito grande. E aí, numa semana, caiu tudo, né? Caiu todos os eventos que estavam para participar em função desse evento de julho, foram cancelando um a um, né? E aí eu falei, poxa, o que fazer agora, né? E aí quando você fica nessa situação, a gente não consegue enxergar um caminho, né? Então, realmente, eu esfriei ali por 2 dias, falo 2 dias, mas aí foi 2, 3 dias, sei lá, e falei, não, calma, não é hora de fazer nada. Calma, vamos pensar. E eu tenho muito esse costume de não fazer nada de cabeça quente. Não, vou dormir mais uma noite, amanhã eu decido. Porque aí depois a gente provavelmente pensou outras coisas, analisou outras possibilidades, e assim foi. Aí começamos a conversar enquanto equipe, enquanto grupo de trabalho, começamos a ver algumas possibilidades. Olha, vamos tentar por aqui, e esse tentar já foi o suficiente para tirar o foco da tristeza, da, entre aspas, depressão, e começar a mover a mente para outro campo. Opa, pera lá, estou começando a produzir agora. Se isso aqui vai dar certo, eu não sei. E realmente não sabia. Naquele momento era uma aposta. Mas o fato de começar a se movimentar parou. Aí voltou a rotina de trabalho, e aí você começa a se mover, começa a pensar, começa a vir ideia, começa a vir coisas para fazer, começa a agir. Pronto. Acabou, não tinha tempo para pensar em depressão. Então, essa história da depressão durar 2 dias, ela tem a ver com esse contexto, de literalmente, claro, parar um pouquinho para assimilar, digerir tudo aquilo que estava acontecendo, mas agir rapidamente, porque aí a gente está agindo, não tem tempo de ficar aí com... O ditado já diz, né, que a cabeça vazia é a moradia do... Então, é nesse sentido. Pois é, eu falei com Paulo Ferraz e realmente, Paulo, você demonstrou isso claramente na sua entrevista, inclusive quando você fala desse momento desafiador.
e você não pensou em parar, você pensou em resolver a situação. E essa depressão de 2 minutos que sirva para muita gente como um exemplo. Porque o Paulo sintetizou literalmente o que a gente chama na pedagogia henriquiana de pensar, sentir e agir. O que o Paulo foi fazer? Ele foi pensar. Ele pensar e sem sentir não tem muito jeito, né? E aí ele foi planejar, foi tomar uma atitude, foi tomar uma ação. Eu quero te agradecer pela sua participação, foi assim, bastante motivadora, tenho certeza, para quem estiver nos ouvindo, inclusive talvez algumas pessoas que tenham empresas nesse segmento como você. Você trouxe uma experiência bastante criativa e inovadora. Muito obrigado, Dirceu. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, a possibilidade de estar aqui. E, enfim, tudo que a gente falou aqui é a vivência, né? Então não tenho aquilo que foi vivido aí nesse período. Eu concordo com você que realmente só vai falar que o ano foi perdido quem não se moveu para fazer algo, porque de fato, por fim, a gente pode ver, claro, toda essa situação do isolamento é cansativo, todos estamos cansados, todos estamos esgotados, como é de praxe ficar nessa época do ano, né? Independente de pandemia ou sem pandemia, é um período que a gente normalmente já está esgotado. Mas esse ano talvez tenha se multiplicado aí por 5, por 10, sei lá, esse sentimento. Mas realmente acabou. Todos, quem fez algo, aprendeu alguma coisa nova, aprendeu a lidar com a tecnologia, aprendeu a olhar com outros olhos, ou seja, se moveu, a pessoa certamente vai sair com um grande aprendizado deste ano. Agora, se ficou parado, aí realmente foi um ano perdido. E muito perdido, por sinal, porque foi um ano de aprender muita coisa, né? Então, eu acho que essa mensagem aí que você colocou, de fato, é a mais pura realidade. Pois é, Paulo. Agradeço, então, a sua participação no programa Missão Educar e espero vê-lo de uma próxima vez aqui, você já contando, aí você já vai estar falando para a gente sobre o pós. Híbrido ou não. Gostaria que não tivesse nem híbrido. Híbrido vai ter por uma questão lógica, mas que o ser humano precisa se reencontrar novamente. Primeiro, essa oportunidade de se reencontrar agora consigo mesmo, né, Paulo? Se reencontrou consigo, quando for reencontrar com os outros, há uma grande diferença. Se não, na mesmice. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você. Tá, joia, Dirceu, muito obrigado aí, um grande abraço, e eu espero que a gente possa se reencontrar presencialmente, né, porque faz algum tempinho aí que a gente não se vê. Pelo menos virtualmente, né, Paulo? Um abraço para você, sucesso. Um abraço, obrigado.